Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos ainda na segunda parte. Hoje veremos o item 229, ainda falando sobre a influência moral do médium. Nesse item 229, nós vamos ver que, ao descrever a situação do bom médium, vem à nossa mente, à nossa cabeça, aquele que foi talvez o maior de todos os médios contemporâneos, que é Francisco Cândido Xavier, pela sua humildade, pela sua simplicidade, pelo seu valor imenso como médium, como intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual, através do seu mentor, Emmanuel. Ele nos trouxe centenas de livros, milhares de mensagens. Então, ao ler, ao estudar esse item 229, se nós nos transportarmos para o lugar, para o tempo de Chico Xavier, nós vamos ver o quanto ele se enquadra nesse item que nós vamos ver agora. Então, estamos falando da influência moral do médium. Então, aqui ele diz: ao lado disso, dessas indispensáveis qualidades que o médium deve ter, mostremos o quadro do médium verdadeiramente bom, aquele em que se pode ter confiança. Então, o médium verdadeiramente bom é aquele em que podemos entregar, ter o máximo de confiança. Suponhamos, primeiro, uma facilidade de execução bastante grande para permitir aos espíritos se comunicarem livremente sem entraves, por alguma dificuldade material. Então aí a gente lembra de Chico Xavier, que era um médium que ele não apresentava nenhum obstáculo para as informações, para as mensagens. Muito pelo contrário, ele era um condutor muito fácil para transmitir, para receber as mensagens da espiritualidade amiga. Isto posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente. E, para isso, não é ao nome que devemos nos referir, mas à linguagem. Então, não importa o nome do espírito, o importante é a linguagem, é a mensagem, porque através da linguagem, da mensagem, é que nós vamos identificar, vamos nos sintonizar com aquele médium, com aquele espírito que nos está trazendo as mensagens, porque nós vamos identificá-lo através exatamente da linguagem e das informações que ele está nos trazendo. Não se deve jamais perder de vista que as simpatias que ele granjear entre os bons espíritos estarão em razão do que fará para afastar os maus. Persuadido de que sua faculdade é um dom que lhe é concedido para o bem, nunca procura dela se prevalecer, nem dela se faz qualquer mérito. Então, mais uma vez, nos reportando a Chico Xavier, ele tinha essa facilidade essa identificação com Emmanuel, mas ele se mantinha humilde, ele se mantinha isento de qualquer coisa que o levasse a aproveitar-se da situação. Ele jamais quis se aproveitar de qualquer informação recebida. Ele nunca se aproveitou disso. Persuadido de que sua faculdade é um dom que lhe é concedido para o bem, nunca procura dela prevalecer, nem dela se faz qualquer mérito.
aceita as boas comunicações que lhe são feitas como uma graça, da qual deve se esforçar para se tornar digno por sua bondade, por sua benevolência e sua modéstia. Então, mais uma vez, nós vemos que todas essas qualidades se encaixam perfeitamente no exemplo que nós estamos trazendo, que é de Chico Xavier, que fala da benevolência, que fala da humildade, que fala da modéstia, que fala daquele que jamais se aproveitou de nenhuma informação para proveito próprio. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este se humilha porque se crê sempre abaixo desse favor. Então ele se mostrava sempre humilde, sempre simples, sempre servo. Assim como o próprio Jesus se apresentou para nós e sempre disse que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva, porque aquele que serve, aquele que dá, é o que mais vai receber. Então, na questão 230, ele fala o seguinte: a instrução seguinte nos foi dada a esse respeito por um espírito do qual já reportamos várias comunicações. Já dissemos, os médiuns, enquanto médios, não têm senão uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica, que transmite os despachos telegráficos de um ponto distante a um outro ponto distante da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o aparelho. Quer dizer, do mesmo modo que o tac-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre uma tira de papel, os sinais reprodutores do despacho, do mesmo modo, nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível. Então, mais uma vez, lembra que o médium é apenas um instrumento de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo imaterial do mundo encarnado, o que queremos ensinar por intermédio do aparelho medianímico, mas também do mesmo modo que as influências atmosféricas atuam e perturbam frequentemente as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua e perturba algumas vezes a transmissão dos nossos despachos além do túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por meio que lhes é contrário. Então aqui ele fala que quando o médium está bem sintonizado, está harmonizado, que ele está em consonância com os bons pensamentos, com as boas atitudes, tudo facilita. Ao contrário, se o médium é vaidoso, orgulhoso, se ele quer se aproveitar das mensagens, isso vai causar um obstáculo grande para que as mensagens sejam transmitidas. Entretanto, o mais frequentemente, essa influência é anulada por nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de uma alta importância filosófica, as comunicações de uma perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médiuns pouco próprios a esses ensinamentos superiores, ao passo que, por outro lado, as comunicações pouco edificantes chegam também, algumas vezes, por médiuns envergonhados de lhes terem servido de intérprete. Então, algumas vezes, dependendo da necessidade, a espiritualidade amiga se utiliza de médiuns que não são muito bons para transmitir boas mensagens. E também pode ocorrer
que bons médios recebam mensagens que não são muito agradáveis, o que pode os constranger. Então, meus irmãos, na próxima semana nós continuaremos com esse item 230, que ele é bastante grande e temos muitas informações a passar. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que possamos ter esse senso de responsabilidade, porque o trabalho da mediunidade é um trabalho sério, é um trabalho que o médium precisa de disciplina, de responsabilidade, de estudo e de uma conduta moral aceitável para a sua missão. Que Deus nos abençoe.